Bom dia a todos. Ação e reação, né? Ou karma. Muita gente sabe o que significa, né? E muita gente que estuda o espiritismo, né? Está bastante familiarizado com essa linguagem ou com essa palavra, né? Karma coletivo, né? Muitas vezes em desastres envolvendo muita gente, as pessoas ficam atônitos e querendo saber o que aconteceu, né? Para que tanta gente perecesse num acidente, né? Então, tem-se a ideia, né, de que será que não foi pessoas que participaram, né, na execução das pessoas, né? E aí forma-se um elo, forma-se uma ação e reação, né, o karma, né? E com isso fatalmente acontece, né? E todas as pessoas que têm essa vibração, essa energia, esse destino, se juntam ao mesmo tempo no mesmo lugar. Aconteceu em 61 também aqui no Brasil, num circo. Na época, um circo, essas de tenda, né? E em Niterói, foi bastante famoso na época, em que morreu as pessoas queimadas dentro do picadeiro, né? E aí o Chico Xavier, no livro, escreve que eram pessoas, né, que pertenciam, essas que faleceram, pertenciam à guarda, né, de um local no sul da França, em que fizeram um espetáculo, esses espetáculos de horrores, né, que crianças e mulheres foram queimadas, né, na frente de todo mundo. Isso escrito no livro. Então, karmas coletivos, né? O quão terrível é se a gente não... eu tenho certeza que muita gente que pertencia a esse karma, através da fé, através do arrependimento, através da dedicação, de alguma forma conseguiu sair deste círculo, né? Um círculo que se forma através de vidas, né? Porque eu estou falando justamente essa construção do templo Hóryu, né? No ano 700, em que uma das vidas de Meishu-sama, príncipe Shotoku, né, queria trazer algo novo ao Japão, algo com muita elevada espiritualidade, elevado senso artístico, uma nova forma de viver, códigos de conduta, de ética, né? Uma coisa totalmente nova. E, inclusive, a apresentação de uma divindade nova, que na época Gusei Kanon, né? Ou Kanon da Era do Dia, ou seja, da salvação, né? Então, naquela época, ele começou essa empreitada, né, para salvar o Japão, né, para dar uma nova cara ao país Japão, né? E graças à introdução do budismo, o Zen budismo, né, criou-se uma cultura em volta dessa religião no Japão, muito maravilhosa. Ou seja, tudo que vocês conhecem de belo e também da própria postura do povo japonês é herança desta introdução, né, do budismo. Então, Ikebana,
cerimônia de chá, né? A própria arte japonesa, a arte do minimalismo, tudo é em referência a esta boa nova que na época apareceu, né? Então, por que eu estou falando, né? Porque, coincidentemente, né, nós estamos aqui no Brasil fazendo algo bastante semelhante, né? Com a ajuda de Meishu Sama, claro, mas algo bastante semelhante a essa de 1.300 anos atrás, né? Não foi uma coisa premeditada, não, vamos fazer, né, uma coisa que o reverendo falou assim, não, vamos fazer uma réplica, ou vamos fazer uma réplica da torre de Nara. Não, nunca, jamais ele pensou nisso. Mas as coisas foram acontecendo e o estopim foi a descoberta de que o meu bisavô era construtor de templo. Inclusive desenhava plantas e estava guardado no baú de uma das tias do meu pai. E aí ele descobriu, isso já há pouco tempo atrás, descobriu, e ninguém sabia, pois a marcenaria de templo é uma coisa muito admirada, muito qualificada, né, essa profissão no Japão, e ninguém conhecia, ninguém sabia da história do meu bisavô. Ele deixou incógnita, ficou assim, né? Ninguém sabia. Aí foi uma surpresa enorme de conhecer esse passado da família. E aí o reverendo entendeu como sendo um grande, né, de aviso de Meishu Sama, ou seja, de que caminho tomar, o que fazer, né? Então, foi acontecendo as coisas, né? O aparecimento do local e a viagem para o Japão, né? O milagre que aconteceu lá. E aí, pouco a pouco, foi direcionando para esse lado da construção réplica da torre de Nara, né? Aqui nós chamamos de torre de Miroko agora. E é uma construção tão incrível, porque muita gente deve pensar, não, o ministro deve se gabar de ter feito aquilo, por ter sido uma coisa, né, incrível. Não. Sinceramente, eu olho todo dia e falo, meu Deus do céu, como foi construído isso? Eu olho para aquilo, todo dia eu penso isso. Como foi feito? Né? Não foi uma equipe também de numerosos marceneiros experientes, não. Foram 2 marceneiros inexperientes e 3 ajudantes, né? Subindo no andaime e todo dia trabalhando. Mas teve dias, por exemplo, com problemas estruturais, problemas de resolver alguma coisa, eu sentava e pedia inspiração para resolver esses problemas que apareciam. E aí, incrível, no dia seguinte, me vinha a ideia, e aí o reverendo vinha conversar comigo com a mesma ideia. Falar, eu tive essa intuição. Falei, pai, eu também, né? A mesma intuição. Aí a gente tinha certeza que né, o caminho que Meishu Sama estava mostrando, né, de como fazer. Tudo isso eu quero, né, esclarecer a vocês que não é uma coisa individual, né, meu ou do reverendo ou da minha família ou das pessoas aqui do templo. E sim, um karma, podemos falar um dharma, né? Dharma nosso, né? De todos nós aqui. De alguma forma, naquela época a gente deve ter vivido todo mundo junto, em volta de Príncipe Shotoku, e muitos, como agora, estão ajudando, na época ajudou. Né? As coisas voltam, as coisas dão volta, né?
só que sempre em maior escala, né? Naquela época era para salvar um país repleto de guerras e atrocidades, a força do mais forte, colocar uma religião, colocar uma espiritualidade para o povo japonês, né? E realmente hoje a gente percebe o quanto foi benéfico. Mas agora, em âmbito mundial, aqui no Brasil, né, essa construção, né, e a todos vocês que, né, ajudam, que já participaram de uma vez, muita gente tem certeza que tem que fazer isso, tem que ajudar, pois é algo que já está dentro da pessoa, é algo que a pessoa já fez, é alguma repetição, ela sente isso. Tem gente que vai dedicar lá e pede para nós, pelo amor de Deus, não tire essa dedicação minha. Ela se agarra tão forte à dedicação como se fosse, né, a tábua da salvação. É porque ela sente isso no mais íntimo da alma, né? E aí, se naquela época, né, se a gente conseguiu, de alguma forma, ajudar Meishu Sama, ou seja, o príncipe Shotoku, a realizar aquela obra maravilhosa em Nara, o fruto, né, das bênçãos proveniente desse ato, desse Dharma, está na nossa vida atual. Ou seja, se naquela época o príncipe Shotoku falar a todos que dedicaram, vocês vão receber o presente dos presentes, a dádiva das dádivas. E a gente entender isso e hoje refletirmos, estaremos convictos que já recebemos. Né? Receber dinheiro em grande quantidade, tem gente que tem. Receber grande quantidade de homenagens e de admirações, tem gente que tem. Né? Mas não era esse tipo de tesouro. E sim, o maior tesouro de todos, né, que é a saúde. Ou seja, termos o vislumbre, né, da medicina de Deus, né, resumida no Jorei. Quem tem isso no mundo? Ninguém. Né? É o tesouro dos tesouros. Né? Isso é um Dharma de alguma vida, de alguma coisa que você fez em prol dessa linhagem espiritual. Né? E hoje vocês estão recebendo essa graça. Sim. E nós temos a grande oportunidade agora de novo, só que em maior escala, né, podermos dedicar essa grandiosa obra. Porque não é sempre que tem. É tempos em tempos que aparece essa oportunidade. E sempre Meishu Sama pioneiro, sempre começando. Depois da torre de Nara, muitas torres apareceram no Japão, mas até então não tinha. Muitas estátuas de Kannon apareceram depois, mas até então não tinha. Né? O fato desse Kannon do príncipe Shotoku colocado no templo Yumedono estar coberto, né, todo enfaixado, é denominado o Buda secreto, né, ser aberto na época de Meishu Sama e ele visitar a estátua de Kannon, Gusei Kannon, justamente nessa época. Né? Ele conta no diário dele o que ele sentiu, como se a estátua de Gusei Kannon entrasse para dentro dele e vir uma sensação de saudade e de felicidade pelo tempo ter chegado.
ele descreve isso, né? Nessa visita que ele teve de frente a essa estátua. Então, é como se fosse a mesma pessoa, o mesmo espírito, né? Aqui no ensinamento fala, né, que o príncipe Shotoku falou que ia voltar como Gusei Kannon, né? E voltou realmente. Voltou como Meishu-sama, ou seja, Kannon. Ou seja, Gusei Kannon. Kannon que vai salvar o mundo, né? E nós estamos tudo no meio, né? No meio desse grande Dharma. Uma vez o reverendo conta que no auge do sucesso, né, do espiritismo no Brasil, com Chico Xavier em Minas, um dos membros dele aqui de Curitiba falou assim: reverendo, posso ir lá? Né? Sim, pode ir lá. Posso ir lá conversar com ele? Pode. Aí foi ele e a esposa dele. E aquela fila enorme para conversar com o Chico Xavier. E eles lá no fim da fila. E aí que Chico Xavier chamou duas pessoas lá no fim da fila, assim, assim, assado. Chama eles para mim. E eles, assustados, furaram a fila e foram direto falar com ele. E aí que ele diz: por que vocês estão aqui? Fala: não, a gente quer conversar, né, conhecer e conversar com vocês, com o senhor. E aí ele fala: não, muito obrigado, mas que vocês têm uma missão maravilhosa onde vocês estão, né? Uma luz que eu nunca tinha visto, né, que está à espera de vocês, né? Vai e volte, né? Quer dizer, aí ele volta para a tribo dele, né? Podemos falar assim, o povo dele, as pessoas dele, né? Que tem essa missão, né? Porque eles têm a missão deles, né? Nós temos a nossa missão. E isso é formado através de pessoas que têm afinidade, como nós todos aqui, né? Sentimos uma afinidade um com o outro, e assim podermos dedicar a essa obra. Existe esse Dharma coletivo ou karma coletivo? Existe. Existe o karma de país, existe o karma familiar, existe o karma individual, né? Quando a gente recebe alguma coisa, alguém faz mal para você, e você sente uma mágoa e um ódio, ou querer devolver isso, em algum momento você vai devolver para a pessoa, e a pessoa devolve para você, e forma um círculo de atos negativos, né? Não é simplesmente, isso é karma. Isso é karma, por isso que você fez isso para outra pessoa, por isso que está acontecendo isso com você. Certo, é muito certo. Mas não é a principal fator, e sim porque você não sai desse círculo. Precisamos dar um salto para sairmos desse círculo, deste karma individual, ou familiar até, né? E justamente essa forma é a dedicação. A dedicação à causa divina, a dedicação à construção do reino do céu na terra. É o que nos traz aquele salto de 20 degraus, né? 20 degraus no nível espiritual. E esse salto é como se você saísse fora do seu karma. Não é o que todo mundo sente? Quando está dedicando, esquece dos problemas, esquece de tudo da sua vida, né? Das preocupações. É como se tivesse, como naquele salmo, no jardim primaveril, cantando e feliz, né? Este salto, às vezes dá medo. Este salto é uma sensação que também você vai deixar algo. Porque no fundo, você gosta daquilo.
no fundo, você tem uma afinidade com esse nível, né? Mas tem que entender que o sofrimento gerado pelo nível, né, é a causa, né? Entendermos isso no fundo da alma, né? Parar de querer sofrer. É isso, né? Então temos a grande chance de dar esse salto, né? Porque todos nós temos, né, complicações mil, karma mil, né? Coisas que aconteceram e que vai acontecer com a gente, né? Mas que nem ontem eu falei para uma senhora que muita coisa, se você está em plena dedicação e na leitura dos ensinamentos, você passa, você não passa por cima, não acontece. Ou seja, você acaba escolhendo caminhos que evitam o karma, né? Ou seja, passa por cima. Então, não temos outro caminho senão, né, andar em frente, né, com a ajuda de Meishu Sama. O povo brasileiro, nós brasileiros, não temos muito costume de ler, né? É do próprio povo. Por exemplo, o povo argentino, eles adoram ler. Tem livraria em cada esquina da Argentina. O povo japonês adora ler. Eles lêem no trem, eles lêem parado, eles estão lendo. Eles não ficam sem ler, né? E nós temos esse grande problema, uma dificuldade de ler. Outro dia comprei uma maquininha de café, para fazer café instantâneo, café esse de cápsula, né? E aí eu tirei da caixa, coloquei e comecei a usar. Mas não sabia que tinha um manual de instrução. E joguei fora a caixa, né? E aí, eis que tinha toda uma regulagem que tinha que ser feito. Aí apertava o botão, saía um dedo de café só. Aí todo mundo reclamou. Falei, isso é muito pouco. Mas será que eu comprei com defeito? Né? Não, é que eu não li o manual. É isso que a gente às vezes faz. Não lê ensinamento e acaba... O amor de imersão, mas gente, eu escrevi para vocês não passar por esse problemão. Está aqui escrito. A gente não lê, né? Passa e tudo faz a base da intuição, né? Vamos lá, né? E muitas vezes a gente bate cabeça, né? Quer dizer, a maioria das vezes bate cabeça. Temos também audiolivro, né, para a pessoa que tem dificuldade realmente de ler. Põe no carro, lê, coloca, escuta, né? É maravilhoso que acalma o espírito. Durante o trânsito, você toma menos multa, ou quase não toma, porque você anda tão tranquilo, né? É ótimo, né? Mas precisamos, sim, entrar em sintonia. Porque tudo no mundo espiritual é vibração. Nós vibramos. E nessa vibração, tudo se junta, né? Dessa vibração. Se é uma vibração muito negativa, vai atrair vibrações semelhantes, né? Então, melhor a fazer é entrar em contato com algo de vibração muito alta, para que nosso espírito, por algum tempo que seja, vibre também na mesma frequência, né? Tem espiritualidade, né, galgar os degraus, exige um trabalho, sim. Exige uma vigia constante de dentro da gente, né? Todos porque eles têm os espíritas, eles falam de padrão. A gente cria um padrão e fica dentro desse padrão a eternidade, né? Eu sou assim, e fica nesse padrão, e se acomoda e vive, né? O que tem que ser feito é descobrir esse padrão está muito no nível baixo, né? E descobrir. Mas que, graças a Meishu Sama,
ele dá um padrão alto para a gente conhecer, né? E ao conhecermos, a gente larga o que a gente conhecia. Porque, poxa, por que eu estou tão apegado nisso se tem isso? Mas para isso a gente precisa conhecer e fazer com que as pessoas também conheçam, né? Ontem teve uma mini cerimônia de uma família grande de Ribeirão Pires que perdeu uma sobrinha, estavam bastante abalados. E aí eles queriam fazer um aniversário diferente do patrono da família. E aí eles pediram uma cerimônia lá na torre. Aí foi feita oração, aí eles passearam de barco. Por alguns instantes eles ficaram em outro mundo, né? Esqueceram de todos os problemas, né? E viveram, pouquinho que seja, num mundo superior. Um mundo assim, né, dito por Meishu Sama, né? Então, poder, né, um pouquinho que seja, as pessoas a terem experimentar uma amostra seria maravilhoso, né, para as pessoas entenderem o que o Meishu Sama estava falando tanto, né? E aí começa a encaixar, começa a entender. É difícil entender de baixo, mas quando você vai, ontem eu falei, né, tenta explicar o sabor de uma fruta para uma pessoa. Você vai tentar, mas não vai conseguir. É assim, a folha é assado, ele estoura na boca e dá uma textura assim, assim, assado. Tá. Só comendo a fruta. Agora eu entendi o que você estava falando. A textura, começa a entender. Mas até se não experimentar, não tem como, né? Então, pela graça de Deus, pela graça de Meishu Sama, ele nos dá esse privilégio de experimentarmos um mundo ideal. E, sabe, sem palavras, somente agradecimento, né, por tudo isso. E está chegando o dia 15, né, o dia, né, mais importante para os messiânicos, ou seja, o dia em que a luz, né, aumenta de força. E também para nós brasileiros, o dia em que a luz saiu do Japão, de navio, né, dentro das mochilas, das malas do reverendo e do reverendo Shoda, ali contendo a luz de Meishu Sama, zarpou do Japão dia 15 de junho. Então, é duplo a comemoração agora para esse dia 15. Né? E convido a todos, né? E um presente maravilhoso, né, que vocês podem dar para as pessoas é essa nova revista, edição especial, no qual tem uma imagem de Meishu Sama, né, de Kannon de Meishu Sama, para a pessoa fazer um quadrinho. Acho que esse tem 2. Para a pessoa fazer um quadrinho, colocar no escritório, colocar na casa, né, dá para as pessoas. Tem um ensinamento maravilhoso do Maru Nichon, né, que a sociedade atual é apenas a casca. Tudo está faltando o pontinho. Tudo está faltando alma. Tudo está faltando Deus. E a partir do momento que esse pontinho se instalar, tudo vai estar completo. Então é esse ensinamento maravilhoso, muito fácil de entendimento para qualquer pessoa. Seria um ótimo presente, né, para ser dado às pessoas que querem conhecer, né? Então é um lançamento do tempo. Obrigado à presença de todos, nesse friozinho, né? Mas que realmente a oração aquece, né? Aquece a gente acaba esquecendo do frio, o quanto está friozinho, mas que alguma coisa dentro da gente lembra-se disso. Alguma coisa dentro da gente sabe que é preciso dedicar-se ao outro, é preciso dedicar-se a Deus. Né? Muita gente vai para casa
E muita gente já está nessa sensação, que vai para casa é apenas um dormitório, mas logo quer voltar para o templo, logo quer voltar de frente ao altar, pois ele sente que é a casa dele verdadeira. Né? E que a casa que mora, na verdade, é um dormitório. E realmente é. A gente vai para o mundo espiritual, larga, né? Larga, mas a casa de Deus, a gente continua. Então, muito obrigado pela presença de todos.